O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje um dia muito importante para todos nós como igreja. E um dia muito importante também para entendermos o que é a igreja, o seu significado nesse mundo. Em primeiro lugar, a igreja é um querer direto do próprio Jesus Cristo. Jesus desejou a igreja. E hoje nós escutamos isso, ele dizendo isso claramente a Pedro, né? Você vai edificar a minha igreja. A igreja é de Cristo, né? É um bem-querer dele, pertence a ele. E todos nós participamos desta igreja. Nós nos reunimos, nós celebramos, nós convivemos, nós nos alegramos, passamos por momentos juntos como irmãos e irmãs dentro da igreja. Hoje, celebrar São Pedro e São Paulo é muito importante também para cada um de nós, além de conhecer a igreja, nos fortalecermos também na fé que da igreja recebemos. E professamos isso no nosso batismo, né? Quando se diz, esta é a fé da igreja que nós professamos, nós cremos no nosso batismo e a renovamos sempre. Quando se celebra também a figura, né, a memória, a festa, a solenidade de um apóstolo, significa que esta igreja foi confiada pelo próprio Cristo, Senhor da igreja, dono da igreja, né? Para também ser administrada por esses 12 primeiros homens que nós chamamos de apóstolos. Hoje, especialmente, o destaque de São Pedro e São Paulo. Pedro caminhou com Jesus desde praticamente do início, né? Um pouquinho antes com seu irmão André, que o apresenta, né, ali ao próprio Senhor. E ali o convite: eu farei de você pescador de homens. E Pedro é a figura do homem trabalhador, duro, sofrido, né? Uma figura forte também, um gênio muito forte, né? Mas é a figura daquele que olhou para Jesus, recebeu o olhar de Jesus, o convite de Jesus, e se pôs a entender, a caminhar, a seguir este que prometeu a ele que o faria um pescador de homens, né?
com toda a sua dureza de coração, com todo o seu gelo, mas Jesus olhou para ele. Na figura de São Pedro também está a nossa figura, muitas vezes endurecida pela vida cotidiana, o trabalho, o cansaço, as realizações, né? Mas também está o nosso chamado. Jesus continua a chamar aqueles que Ele escolhe. E se somos batizados, somos esses eleitos, esses escolhidos, né? A fé de Pedro, a fé de Paulo, é também a mesma fé que da igreja nós recebemos no nosso batismo. A única diferença é que, sendo uma mesma fé e com os mesmos dons, a mesma fortaleza que nós vivemos, depende de como cada um de nós se lança para viver esta fé e também defendê-la, proclamá-la, e se preciso for, com a própria vida. Nos dias de hoje nós também observamos que ainda, apesar de que pouco se fala, mas ainda muitos cristãos estão morrendo, derramando o sangue, dando a sua vida por testemunhar e explicitar, seja em qualquer situação, proclamar a sua fé em Jesus Cristo. Tanto em algumas regiões do Oriente Médio, principalmente, tanto em algumas regiões da África, perseguições na China, em tantos outros lugares, ainda os cristãos, mesmo depois de 2000 anos, estão ainda sofrendo perseguições, como no início da igreja, e morrendo, como no início da igreja. Cabe a nós também, aqui no Brasil, nos alegrarmos de não estar neste ponto, né? Agradecer a Deus. Temos esta liberdade de viver a nossa fé. O Brasil é um país consagrado a Cristo, a proteção de Nossa Senhora, né? Somos cristãos, já se fazem aí 523 anos que foi celebrada a primeira missa no nosso país. Esta liberdade religiosa temos que agradecer ao Senhor todos os dias, porque muitos de nós não saberíamos se seríamos capazes de levar ao extremo a nossa fé, diante de uma realidade física, direta, de perseguição, de assassinato. A fé conduz a isso também, se preciso for, mas nós não estamos acostumados, por isso devemos rezar por todos os irmãos e irmãs que passam por isso ainda nos dias de hoje. São Pedro e São Paulo é tidos como colunas da igreja. Quando nós construímos aqui, por exemplo, a nossa própria casa, temos que construí-la com colunas, com bases, com colunas, né, fortes. Para quê? Se for construir em cima, ou seja, se for crescer o negócio, que cresça com segurança. É sobre Pedro e Paulo que nós temos as nossas colunas. Pedro, ali, com a sua dureza, mas segue o Senhor. Pedro negou o Senhor, sim, mas foi perdoado pelo próprio Senhor. E a partir daí, dá a sua vida, né? Vai a Antioquia, vai em outras comunidades e termina em Roma. Pedro chega a Roma num momento extremamente difícil das comunidades, perseguição, né, o imperador, tudo isso. Bota fogo em Roma, na cidade inteira, e culpa os cristãos. E tantos morreram. E Pedro, ao ser preso, julgado, condenado e morto, ele é morto ali, crucificado. E no momento da sua morte, o que acontece? Ele ainda vivo, já na cruz, ele diz: não mereço ser crucificado da mesma maneira como o
meu Senhor, como Cristo. Eu não sou digno, mas as forças, dos dirigentes, dos governantes, ainda ironizam. Você não merece, mas você vai ser. Só que agora, crucificado de cabeça para baixo. São Pedro morre crucificado. Se assemelhou ao Cristo em tudo, e ainda de cabeça para baixo. Os restos mortais de São Pedro, para quem vai a Roma, estão justamente na Basílica de São Pedro, sobre o altar. Ali abaixo nós observamos uma escada, não tem? Quando a gente vê as missas no Vaticano, ali naquela escada, embaixo do altar, está a localização dos restos mortais de São Pedro, uma capela. Os seus restos mortais estão ali, embaixo e em cima o altar da Eucaristia. A coluna, daí vem também a coluna, baseada na fé apostólica, daqueles que primeiro creram em Cristo. Por isso, Basílica de São Pedro. Pedro também é conhecido como as chaves, porque Cristo deu, esta função a ele. Eu te dou as chaves, o que você abrir, fechar, ligar, desligar, estará feito. Cristo, quando faz esse gesto, dá autoridade aos apóstolos. E essa mesma autoridade continua nos dias de hoje com o sucessor de São Pedro, que é atualmente o Papa Francisco. Por isso devemos rezar por ele hoje e sempre, para que ele conduza a unidade da Igreja, que ele seja esse sinal, como foi São Pedro. São Paulo também nós conhecemos a sua história, Um homem duro, um homem conhecedor da lei, do Antigo Testamento, tudo, Um fariseu zeloso, só que vivia o seu zelo de forma muito dura, perseguindo e matando os cristãos. No caminho de Damasco, nós lembramos? Ele teve um encontro, uma luz, que é o próprio Cristo, veio até ele e disse aquela famosa frase, Saulo, ainda não Paulo, Saulo, por que me persegues? E aquela luz ofusca a ele. E aí ele cai por terra, o sinal da terra, da onde o homem foi criado. Caindo por terra, Saulo terá a chance, a oportunidade oferecida de ser um novo homem, recriado em Cristo, como todos nós somos, por mérito de Cristo no nosso batismo. E Saulo se levanta e fica cego. Passa um tempo, e Ananias vai até ele e diz: Saulo, meu irmão, já o trata como irmão. O Senhor me enviou até você para que você recobre a visão. E ele vai, estende as mãos, faz a oração e diz que saíram dos olhos 2 escamas grossas, que caíram. E Saulo volta a enxergar. E o que vê? Cristo no irmão. O acolhimento, o cuidado que os cristãos deram para ele, mesmo ele perseguido. E a partir daí nós sabemos, Ele fica aí um período de 3, 4 anos aprendendo, sendo catequizado, e no momento é eleito para também participar do ministério apostólico a outros países, a outras nações, os gentios. E Paulo também termina e passa por Corinto, Tessalônica, a igreja de Roma e tantas outras comunidades, que nós observamos nas suas cartas, Funda ali as igrejas
em comunhão com Pedro e com os outros 11 apóstolos, da qual ele mesmo fala: eu sou o menor de todos os apóstolos, sou digno de ser chamado apóstolo. E aí chega em Roma, também é preso, julgado, já estava preso anteriormente, né? Já chega a Roma, novamente preso, novamente julgado e condenado. Os restos mortais também de São Paulo se encontram em Roma, né? Em Roma, perto ali da fonte, a Tre Fonte, né? Se diz que a tradição, quando o carrasco decapitou São Paulo com a espada, né? O símbolo que nós observamos é São Paulo com uma espada, né? São Pedro com as chaves, São Paulo com uma espada. Quando foi tão forte o golpe de uma vez que a cabeça rolou 3 vezes. 1, 2, 3. Perto desta fonte, que nós chamamos hoje a Tre Fonte, lá em Roma. Quem puder um dia ir lá, vá desses lugares, aonde Pedro e Paulo deram a vida, derramaram o sangue, né? E por causa disso também nós observamos a sede da nossa igreja é onde Pedro deu a vida. Por isso que a igreja tem a sua sede principal em Roma, Vaticano, a cidade do Vaticano. E dali o Papa governa e gera unidade em todas as igrejas do mundo, católica, apostólica, romana e de rito oriental também, que estão em comunhão com o sucessor de Pedro. E para nós isso é motivo de segurança. E termino dizendo aqui algo que é o mais importante de tudo. O Evangelho de hoje, nós também devemos escutar esta pergunta de Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que homens são esses? São os agora os atuais, né? Perguntou isso ali, né, aos seus discípulos, e aqui aparece Pedro dizendo, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E com isso Jesus também coloca a função, devolve também, né? Para que a função se complete nele. Tu és Pedro, você é feliz, Simão, filho de Jonas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E não foi ninguém, nenhum homem que te disse isso, mas o meu Pai que está nos céus. A missão de Pedro, então, já se prefigura para um futuro, mas essa missão só pode ser feita se nós realmente conhecermos, proclamamos, anunciamos Jesus. Se alguém chegasse para nós hoje e falasse: quem é Jesus para você? Nós iríamos proclamá-lo dizendo: ele fez isso, aquilo, me tirou disso, me conduziu, me livrou, me curou. Perceba a vida de Jesus. Aqueles que eles curaram foram aqueles que foram proclamar. Lembra daquele fato? Não digas nada a ninguém até que você se mostre ao sacerdote. E já saiu anunciando, né? Só que temos que tomar cuidado, porque nos momentos mais difíceis da vida, não caiamos na negação, né? Na fraqueza nossa. Como Pedro ficou fraco também. Eu conheço você, você não caminhava com aquele homem? Não. Veio outro: eu conheço você, você é discípulo dele. Está louca, mulher? Não conheço este homem. Não sei do que, me deixe em paz. Quando a gente vê
a realidade da entrega da cruz nos assusta. Porém, aquele que está na cruz ressuscita e perdoa e novamente faz aquela pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, 3 negações, 3 pedidos de amor. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu me perdoou, tu me entende, tu me conduz, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Que nós possamos chegar a essa maturidade de São Pedro, né? Saber que o Senhor sabe tudo, o que é fraco e o que precisa ser forte. A partir daí, Pedro se fixou no anúncio, na firmeza até dar a sua vida. E São Paulo, na sua pregação, né? A sua pregação, que nos faz tão bem até hoje. Ver como os nossos irmãos viviam em cada parte do mundo conhecido. Porém, na sua realidade, porém, na unidade, em comunhão com os apóstolos. A igreja crescia em graça, em oração e fraternidade. E principalmente união. Que neste dia, então, agradeçamos ao Senhor por nos ter dado e ainda de termos a presença dos apóstolos, representados a partir do Papa Francisco e todos os bispos do mundo inteiro, que nos dão ali a segurança para podermos caminhar, sermos batizados, né, como fomos, e recebermos o corpo e sangue de Cristo para a missão da igreja até que o Senhor volte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim